Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo novamente ao canal Fanático. O canal esse que é dedicado para você que torce por Santa Cruz e é fanático pelo clube como eu. O vídeo de hoje eu vou comentar aqui sobre a alteração, que o Santa Cruz não, no caso a Federação Pernambucana, fez no jogo do Santa Cruz contra a equipe do Jaguar, que vai ser quarta-feira. E também eu vou revelar o motivo porque Marcelo Cabo ainda não saiu, porque ele não foi demitido nesse último jogo contra o Retrô. Mas antes eu vou pedir para que você dê o like, compartilhe, se inscreva, ative o sininho de notificações, tá bom? Hype o vídeo, que é muito importante. Lembrando aí, pessoal, que eu tô querendo atingir uma meta de 4.000 inscritos. Então me ajuda aí, tá bom? Nesse objetivo, beleza? Vamos lá, sem enrolação. Pessoal, Santa Cruz está perdendo dinheiro, tá? Tá perdendo dinheiro. O público, a torcida não tá correspondendo. E não é para menos, O torcedor tá chateado. O clube não faz por onde. O plano de sócio não agradou, tá? E aí o clube tá fazendo ajuste na questão dos planos de sócio. Fez uma promoção para trazer o torcedor para lotar a arena contra o Náutico amanhã. Mas o que acontece? Como a equipe não está rendendo, como a torcida não está gostando do trabalho do técnico Marcelo Cabo, mesmo o clube colocando até quinta-feira meia entrada para todo mundo, até o final da noite de sexta, tinha alcançado em torno de 10.000 ingressos vendidos, tá? E aí o que acontece? A federação ela mudou o local do jogo. Santa Cruz não está utilizando o Arruda por questão estrutural, tá? O Arruda está passando por problemas estruturais e em função disso o clube não vai mandar os jogos no Arruda porque o Arruda não pode receber público até fazer aquela reforma. E o clube sabe tanto disso que nem foi atrás dos alvarás, principalmente do Corpo de Bombeiro. E aí, como Santa Cruz não tem o alvará do Corpo de Bombeiro para receber público, ele pode funcionar, o Arruda pode funcionar, desde que não tenha a presença do torcedor. E é isso que vai acontecer, tá? Aconteceu nos jogos treinos amistosos que a equipe fez, de preparação ano passado. E vai acontecer agora no Campeonato Pernambucano. Porque o que acontece? Deixa eu entrar aqui no site da federação. O jogo contra o Jaguar, originalmente, seria no dia 28, às 8h30, na Arena de Pernambuco. Tá? Só que aí foi alterado ontem, às 6h45 para as 16 horas, tá? Do mesmo dia, só que no Arruda, tá? No estádio José do Rego Maciel, conhecido como Arruda. Ou seja, como Santa Cruz não tem o alvará do Corpo do Bombeiro, esse jogo vai acontecer sem público. Ou seja, o Santa Cruz não vai ter renda, tá? Não terá renda. Então vai perder dinheiro. E aí é onde entra a questão do Marcelo Cabo, que é a outra notícia que eu vou falar para vocês. Marcelo Cabo não foi demitido, tá? Porque ele tem ainda prestígio com a direção do Santa Cruz, não. Ele não foi demitido porque o clube não tem dinheiro para pagar a rescisão. É simples isso. Tá bem claro isso, tá? E aí o repórter Tassis Michel, ele falou um pouco sobre isso. Santa Cruz está com dificuldade de contratar. Não está conseguindo contratar. Santa Cruz busca um centroavante. Busca um ponta. Sabe que precisa de um camisa 8. De um segundo volante. Porque nem Favela, muito menos o Andrei, estão convencendo, tá? E aí só que falta dinheiro. E aí quem vai pagar a rescisão, O povo da SAF não está mais
participando tão ativamente. Você não viu o Irã Barbosa desde aquele resultado lá que houve na Assembleia, né, Geral Estatutária, quando também voltou, né, para o Conselho para ratificar, né, o resultado da Assembleia da AGE, o Irã sumiu. Mas sumiu por quê? Porque ele está sendo aconselhado pelos advogados a não se aparecer muito. E aí a informação que o Tassi botou, até o Godin colocou, né, no vídeo que ele fez ontem, né, no Cast Coral, ele falou sobre isso. O Tassi Michel, vou colocar aqui um pedaço do vídeo, ele fala que o pessoal do Santa Cruz, da direção, o Bruno Rodrigues, está decepcionado com o povo da SAF, com os investidores. Por quê? O acordo foi eles ajudarem na folha, tá? Irã Barbosa e companhia pediu para que houvesse um aumento, né, na folha, reforçasse esse time para melhorar para a disputa da Série C, já que se tudo der certo, em abril eles vão assumir, antes, né, de começar a Série C. Só que na prática isso não está acontecendo. Os investidores não estão colocando dinheiro, não estão chegando junto. E aí entra essa questão do Marcelo Cabo, né? Quem é que vai pagar a rescisão caso ele realmente seja demitido, né? Marcelo Cabo tem contrato até o final do ano. Então tem esse imbróglio aí, tá? Deixa eu colocar rapidinho aqui o vídeo do Tassi e aí ele fala um pouco sobre essa questão. Fala, gente, chegando por aqui, trazendo algumas informações do Santa que eu pude apurar. Sinal de alerta tá ligado na diretoria. O Marcelo Cabo, obviamente, foi cobrado por um desempenho melhor. A direção entende que ele trabalha duro no dia a dia, mas cobra um resultado melhor e resultados melhores, né? Em desempenho melhor, principalmente. Eles entendem também que alguns jogadores ainda vão chegar no nível técnico esperado. O Andrei tá fora de ritmo, o Israel ainda tá longe do que era, passou por uma cirurgia delicada e estão com dificuldade de contratar por conta da limitação financeira. Eles sabem e reconhecem que o time não precisa só de um ponta, precisa de um centroavante, de outro volante, de mais jogadores. Mas o Santa hoje não tem dinheiro para fazer isso. E o que eu também pude apurar é que há um pouco de decepção, porque os membros da SAF deram um aval para que a folha do elenco fosse aumentada para esse campeonato pernambucano, mas não estão ajudando na composição, ou seja, a pagar essa folha. Tá aí. Então o que o Tassi falou foi o que eu falei, né? Que eu antecipei. Então, existe um amadorismo aí por parte da direção do Santa Cruz, né? Santa Cruz precisa de dinheiro. A comissão patrimonial não organizou o estádio, né? Pedro Henriques, que é o CEO da transição, ele é um dos que é contra de ter público no Arruda. Então o Santa Cruz a princípio queria, o presidente Bruno chegou até a declarar isso, que queria, né, que o Santa Cruz mandasse alguns jogos do Arruda, principalmente esses jogos contra as equipes intermediárias, mas foi convencido principalmente pelo Pedro Henrique a não colocar ninguém no Arruda, porque o Pedro Henrique ele não estava diretamente naquela direção do Bahia quando aconteceu um incidente, né, na Fonte Nova, mas ele sabe como foi aquilo dali na época, o rebuliço que foi, o quanto foi prejudicada a imagem do clube, houve morte inclusive, né, e ele não quer que isso se repita no Santa Cruz, no Arruda, né, como vocês sabem, já está caindo pedaços de concreto, né, o Adriano Lucena, que é o presidente da comissão patrimonial, não faz nada, e o que acontece? O Santa, a direção de futebol, em nenhum momento esperava que algum jogo fosse relocado para o Arruda, né? Então, o que acontece? Imagine se o Santa ganha do Náutico, tá? A empolgação que vai ter, né, a torcida, e aí o jogo seguinte não vai poder ter público,
porque o estádio está interditado para ter público. Então veja o prejuízo que o clube vai arcar, vai ter, por causa de uma incompetência, né? Então o Santa Cruz no ano passado faturou uma boa grana com a venda de ingressos, né? O público foi muito bom, né? O ano todo praticamente, mas esse ano não está sendo a mesma coisa porque o torcedor está vendo que nada está sendo feito, sem falar que ir para a arena toda semana é complicado. E aí o Arruda seria essa oportunidade, né? Mas aí o que acontece? Como não está liberado para público, Santa Cruz vai perder dinheiro, precisa de dinheiro para pagar os funcionários, para pagar o salário dos jogadores, que ainda está atrasado. O presidente disse no início do ano que era um mês que estava pendente. E tem essa questão do Marcelo Cabo, né? Se ele realmente sair, como é que vai ficar a questão do pagamento da rescisão dele, né? Porque assim, Marcelo Cabo ele só não sai em 2 ocasiões. Se ele ganhar, né, ele vai ter uma sobrevida. E se ele perder, desde que o Santa Cruz perca jogando bola, né? Seja uma derrota assim que convença, né? Porque se o Santa Cruz perder da forma que perdeu quarta, Marcelo Cabo não vai resistir à pressão. Ele vai dançar. E na direção de futebol tá dividida. Tem gente que já queria a demissão do Marcelo Cabo, mas quem está segurando o Cabo no cargo é justamente o presidente Bruno Rodrigues, tá? E tem essa questão, né, também da rescisão do dinheiro, né? O Bruno ele não quer aumentar o passivo, não quer fazer débitos, até a questão do Galhardo e do Natan, que está na justiça. Então o Cabo com certeza teria outra ação na justiça, né? A não ser que fizesse um acordo aí com ele e saísse tudo ok. Então é isso, galera. Santa Cruz perdendo dinheiro, né? Nessa situação complicada, fora do campo, né? O pessoal da SAF não está ajudando, não está chegando junto, não vai colocar dinheiro até que se define essa situação aí da RJ. E o clube está aí, né? Nessa situação. Complicado, né? E domingo tem jogo, né? Amanhã tem jogo. Então, comenta aí o que é que tu me diz dessa situação, né? É lamentável o amadorismo, né? Reinando ainda dentro do Santa Cruz, apesar de todo esse processo aí que a gente está esperando há muito tempo, né? De profissionalização do clube, mas parece que o amadorismo ele está entranhado mesmo dentro do clube, né? Porque por causa da comissão patrimonial, da incompetência do seu Adriano Lucena e companhia, Santa Cruz não vai ter público quarta-feira e vai perder dinheiro, né? Com a bilheteria que vai estar fechada. É isso. Em breve vou estar aqui com mais novidades para vocês. Aquele abraço.